Olá, alunos da Rede Estadual do Rio Grande do Norte, em especial os alunos da 7ª DIREC. Meu nome é Paulo Noruego. Estou aqui hoje para ministrar uma aula de matemática com resolução de questões para o Enem. Quero agradecer o convite da 7ª DIREC pelo convite a esse projeto brilhante, que é DIREC Direcionando Sonhos. Matemática, pessoal, que é o bicho-papão de muita gente, né? Hoje vamos mostrar algumas dicas interessantes. Antes de começar a aula, eu quero justamente falar essa frase. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A nossa aula de matemática hoje será baseada justamente na resolução de questões. Pois os assuntos que serão aqui trabalhados, vocês provavelmente já viram isso em anos anteriores. A primeira questão foi do Enem no ano de 2017. Então, diz o seguinte: os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade do veículo durante o congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel, preste atenção, imóvel. Então, quando você vai falar imóvel, aí você já para isso aqui. Então, se é imóvel é porque ele estava parado. Ao longo do intervalo do tempo total analisado. Então, aqui temos o gráfico, né? Só para relembrar um detalhe aqui, para relembrar a questão de plano cartesiano, né? Digamos, aqui no eixo Y eu tenho a velocidade e no eixo X eu tenho o tempo. Então, onde é que ele permaneceu imóvel? Então, aqui a velocidade, se ele está na origem aqui do plano cartesiano, a origem aqui vai ser o que, pessoal? A velocidade vai ser zero, né? Então, aqui não está, nesse eixo, não está apresentando os números, mas a gente está vendo aqui os espaços. E aqui o tempo, 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos e 10 minutos. Então, como quer saber o tempo que ele permaneceu imóvel? Então, vamos olhar aqui o seguinte. Nesse caso aqui, a velocidade foi constante, né? Aí subiu, decresceu, novamente foi constante. Aí aqui foi decrescendo. Quando percebemos aqui entre 6 e 8 minutos, então se vocês observarem esse gráfico, vamos perceber que o tempo que ficou imóvel foi exatamente entre 8 e 6. Então significa o quê? 8 menos 6 é igual a 2. 2 minutos. Então, essa questão que tem esse texto e o gráfico, simplesmente só precisamos fazer uma simples subtração. Então, no caso, começou a ficar parado em 6 minutos e foi até quanto? Até 8. Então, essa variação de tempo é que corresponde a 2 minutos. Então, a alternativa certa dessa questão é justamente a letra C. Então, uma questão muito fácil de gráfico e às vezes o aluno, por não ter experiência ou não ter visto na escola, apresenta um pouco de dificuldade. Então, primeiro leia a questão. Às vezes tem problemas como esse, só basta um detalhe. Então, se observarmos o cálculo, foi simplesmente uma linha. Então, uma simples subtração. Então, a questão de interpretação de gráficos, que são questões que caem no Enem e também em concursos públicos. Então, a alternativa certa, letra C. Questão fácil. Dando continuidade aqui, a questão 2, Enem 2016, é uma questão de matemática básica bem interessante. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. Massa de fibra por massa de pão. Esse por, pessoal, ó, massa de fibra por massa de pão. Você tem que lembrar esse por um conceito de razão, certo? Marca A, 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. Massa B, marca B, 5 gramas de fibra a cada 40 gramas de pão. Marca C, 5 gramas de fibra a cada 100 gramas de pão. Marca D, 6 gramas de fibra a cada 90 gramas de pão. Marca E, 7 gramas de fibra a cada 70 gramas de pão. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras, certo? Isso aqui está disponível no blog, né, saúde.gov.br,
Acesse em 25 de fevereiro de 2013. Aí a questão quer saber o que? A marca C escolhida será. Então, nesse caso, como é que a gente vai atacar essa questão? Para resolver, gosto de falar atacar. Então, percebemos que essa questão é uma questão de razão, certo? Que vamos utilizar o conhecimento básico de razão e fração também, que a fração não deixa de ser uma razão, né? Onde é que a gente percebe esse detalhe? Quando diz o seguinte, massa de fibra por massa de pão, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui para saber a que possui maior concentração? Como é que eu vou fazer isso, professor? Então, você vai colocar, ó, marca A. No caso, é massa de fibra. Quanto é a massa de fibra da primeira? 2 gramas. E a massa de pão? 50 gramas. Então, você vai colocar 2 sobre 50. Isso aqui é uma fração e também não deixa de ser uma razão. 2 está para quem? Está para 50. Como é que eu vou resolver isso aqui, pessoal? Para a gente entender melhor essa questão, vamos simplificar. 2 dividido por 2 e 50 dividido por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque é o número que divide os dois ao mesmo tempo, né? Simplificação de fração. 2 por 2 vai dar 1, 50 por 2 vai dar 25. Certo? Então, 1 está para quem? 1 está para 25, certo? Então, 1 grama de fibra está para 25 gramas de pão. Aí a segunda marca. Marca B. São 5 gramas de fibra a cada o quê? 40 de pão. 40 de pão. Então, aqui que eu observo, 5 e 0. Se vocês lembrarem do critério de divisibilidade lá do 6º ano, todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Então, 5 por 5 é igual a 1, 40 por 5 é igual a 8. Então, 1 sobre 8. Né? A marca C procede da mesma forma. No caso da marca C, é 5 gramas de fibra e 100 gramas de pão. Então aqui fica 5 sobre 100. Aí como é que vai ficar aqui? O mesmo raciocínio da anterior. Simplificar por quem? Por 5. 5 por 5 dá 1, 100 por 5 dá 20. Aí a marca D. Vai ser o que, pessoal? 6 de fibra e 90 de pão. Aí aqui observamos um detalhe, né? 6 e 90. 6 é par e 90 é par. Os dois automaticamente são divisíveis por 2. Mas se olharmos 6 e 90, também esses números são divisíveis por 3. Quando o número é divisível por 2 e por 3, ele automaticamente é divisível por 6. Então 6 por 6 vai dar 1. E 90 por 6 vai ser igual a 15. Aí, a última marca aí, que é a marca E, vai ser o quê? Vai ser 7 gramas de fibra e 70 de pão. Então, 7 está para 70. Então, o número que eu simplifico os dois aqui é justamente 7. Então fica 1 sobre 10. Então o que é que nós vamos perceber aqui? Ó? A primeira fração 1 sobre 25. A segunda 1 sobre 8. A terceira 1 sobre 20. A quarta 1 sobre 15. E a quinta 1 sobre 10. Então se observarmos, pessoal, essas 5 frações, todas têm o mesmo denominador, que é o denominador 1. Certo? Ou denominador não, numerador. Numerador 1. E o denominador aqui, ó, 25, 8, 20, 15 e 10. Então, para a gente matar a charada, qual é que tem maior concentração de fibra, pessoal? Vai ser que tem o maior valor. Às vezes as pessoas têm dificuldades com frações, aí fica perdido numa situação como essa. Qual vai ser a maior concentração aqui? Elas todas têm o mesmo, ó, numerador. A maior fração aqui nesse caso
é a que tem o que, pessoal? Menor denominador. Então, se você pensar 1 dividido para 8, é um valor. Se você pensar 1 dividido para 25, já é um valor menor. 1 dividido para 20, né? 1 dividido para 15 e 1 dividido para 10. Então, a maior aqui é justamente a marca B, que tem a maior concentração de fibras, porque é 1 grama de fibra para 8 de pão. Aí, caso você tenha dificuldades com fração, o conselho que eu dou é justamente pegar esses casos aqui, efetuar uma divisão para transformar em decimal, se fosse caso você tenha dificuldade. Então, 1 sobre 25 é a mesma coisa que 0,04. 1 oitavo é igual a 0,125. E 1 vinteavos é igual a 0,05. A D1 quinzeavos, isso aqui é igual a 0,066. Se for quanto mais vai dar uma dízima periódica, né? E no caso aqui, a última, isso aqui é igual a 0,1. Certo? Então, se você observar aqui, para ficar o melhor entendimento, não sei se outros professores concordariam com a minha ideia, quando tem problemas assim como esse, eu costumo falar para o aluno ele lembrar a questão do centavo. Se ele fosse olhar para aqui, 0,4, isso aqui seria 4 centavos. Se ele fosse olhar para cá, como tem 3 casas decimais, a gente só trabalha com 2 a questão do centavo, aqui seria 12 centavos. Essa terceira seria 5 centavos. Essa quarta seria o quê? 6 centavos. E a última aqui seria o quê, pessoal? Seria justamente 0,1, que é a mesma coisa que 0,10, seria 10 centavos. Então, uma questão muito simples, mas a dificuldade do aluno, a questão dessa seria justamente o detalhe da fração. Então, como aqui o autor já fez um esquema para que todas as frações ficassem com o mesmo numerador. Aí, quem seria, pessoal, a maior? A maior é que tem o menor denominador. Por isso, essa questão é a alternativa B. Alternativa B, ok? Então, é a que tem maior concentração, ok? Agora, a próxima questão, questão 3, questão que caiu na prova do Enem no ano de 2011, né? Questão bem interessante. Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31.000 pés estavam liberados. Isso estava disponível onde, pessoal? No site www.folhawall.com.br. Acesso 21 de abril de 2010, adaptado. Considerando que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés. Qual a diferença? Palavra interessante, pessoal. E uma dica primordial. Quando você estiver resolvendo uma questão de matemática que aparecer a palavra soma, diferença, produto, sublime. Que às vezes essa palavra é o que decide a questão. Aí qual é a diferença em pés entre a altitude liberada na Finlândia e no restante do continente europeu? 5 dias após o início do caos. Então, pessoal, como é que nós vamos resolver essa questão? Então, aí, o que é que acontece? Olhando para cá, nós temos o quê? 6.000 metros, né? 6.000 metros. E aqui, na outra alternativa aqui, temos aqui o quê? 31.000 pés. Só que quando olhamos para as alternativas, a resposta é justamente em pés. Aí, o que é que nós vamos fazer aqui? Um detalhe primordial, uma dica aqui foi o seguinte, que 1 metro é igual a 3,3 pés, certo? Para
Só que aqui tem 6.000 metros. Então, 6.000 metros é igual a quantos pés? Então, fazendo a substituição, é só você pegar, multiplicar aqui, ó, 6.000 vezes 3,1. Uma dica que eu gosto de dar aos meus alunos é o seguinte, a seguinte dica. Quando você vai multiplicar um número que tem zero por um número que tem vírgula, cada zero elimina uma carga decimal. Então aqui temos quantos zeros? Temos 3 zeros e aqui temos uma carga decimal. Multiplicar 6.000 vezes 3,3 é a mesma coisa que multiplicar 600 vezes 33. Efetuando essa multiplicação, nós chegamos ao seguinte, 6.000 vezes 3,3, isso aqui vai dar igual a quem? 19.800 pés. Pronto, 19.800 pés. Aí no caso, se você olhar para a questão, percebemos aí, ó, acima de 6.000, né, pessoal? O espaço europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Apenas voos internacionais acima de 31.000 pés. Então, o que é que você vai saber aqui? Vai saber aqui fazer o quê? Vai pegar justamente fazer o quê? Porque eu falei antes, qual a diferença em pés? Né? Porque aqui era acima de quanto? De 6.000. E o outro, pessoal? Aqui era acima de quanto? De 31.000 pés. Aqui 6.000 metros e aqui 31.000 pés. Então, transformamos tudo para a mesma unidade, tudo para pés. Então, essa diferença, o que é que vai ser a diferença? Diferença é justamente o resultado de uma subtração. Então, aqui é só pegar o valor 31.000 pés, menos 19.800 pés. Então, o resultado disso aqui, pessoal, efetuando essa subtração, chegamos aqui aí, ó, 11.200 pés. Alternativa correta, letra C. Então, percebemos que as questões do Enem, muitas vezes são questões, textos grandes, mas você tem que interpretar e ver. Então, outra questão que simplesmente utilizamos uma simples subtração. Mas para saber que era para fazer a subtração, era prestar atenção na palavra que eu disse no início. A diferença. Então, a diferença em pés é justamente quanto? 11.200 pés. Mais uma questão aqui do Enem, questão bem interessante, contextualizada, uma questão de fácil raciocínio, mas tem que ver os detalhes aqui. O saldo de contratações no mercado formal do setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com a de janeiro deste ano, houve um incremento de 4.300 vagas do setor, totalizando quanto? 880.600 trabalhadores com carteira assinada. Isso está disponível na Folha UOL, né, com acesso 2010, né, dia 26 de abril, adaptado. Suponha que o incremento de trabalhadores do setor varejista seja sempre o mesmo. Se é sempre o mesmo, não vai estar variando, né? O que aumentar no mês, vai aumentar no outro. E nos seis primeiros meses do ano, considerando que Y e X representam respectivamente a quantidade de trabalhadores no setor varejista e os meses janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses Então, pessoal, qual vai ser a expressão aí? Nesse caso aqui, a gente pode relacionar isso aqui com um problema de função, né? Função polinomial do primeiro grau. E se a gente partisse para o ensino fundamental, seria uma simples expressão algébrica, como falou na questão aí. Mas vamos trabalhar aqui a ideia de função. Então, olhando aqui, ó, Y é a quantidade de trabalhadores. E X é o número de meses a partir de janeiro. Então, observou o quê? Que, no caso
nos meses de janeiro e fevereiro, chegou a quantos trabalhadores? 880.625 trabalhadores, né? Isso aí, o que aumentou em janeiro foi 4.300 e o que aumentou em fevereiro também foi 4.300. Lembrando que quando fala que o incremento de trabalhadores no setor trabalhador seria sempre o mesmo, certo? Então, como é que a gente vai fazer uma função para representar isso nos 6 primeiros meses do ano, né? A função que vai dar essa ideia. Então, vamos usar aqui um procedimento simples. Lembrando que já tinha uma quantidade de trabalhadores e no mês de janeiro aumentou 4.300 e no mês de fevereiro também aumentou 4.300. Então, para resolver esse tipo de problema, faz da seguinte forma: y é igual a 880.605 menos 4.300 mais 4.300 vezes x menos 1. Aí o que é que acontece aqui, pessoal, para vocês entenderem o procedimento? Por que, Noruego, você está colocando aqui menos 4.300 e aqui está colocando x menos 1? Então, ele está no mês 2, no mês de fevereiro, esse total aí. Quando ele subtrai 1.300 ou 4.300, ele volta para janeiro. E quando efetuamos essa operação aqui, 4.300 vezes x, utilizamos a operação distributiva, certo? Aí também vai aparecer menos 4.300. Ou seja, como tem os meses de janeiro e fevereiro, a gente poderia também pegar esse valor aqui, e subtrair por 2 vezes 4.300, certo? Mas a gente fez assim para um melhor entendimento. Por que coloca 4.300? Para justamente subtrair para o mês de janeiro, certo? Aí aqui, quando subtrair mais 4.300, aí você chega no início do ano, porque a cada mês vai aumentar quanto? 4.300. Efetuando essa subtração aqui, ficamos com justamente 870.076.305 mais 4.300 vezes x, 4.300x, menos 4.300 vezes menos 1, menos 4.300, certo? Isso aqui vai ser igual. Pegamos agora o 876.305 menos 4.300. Esse valor vai ser igual a quanto? A 872.005 mais 4.300x. Então, nesse caso, a expressão que vai determinar o valor a cada mês vai ser justamente essa daqui. 872.005 mais 4.300x. Então, no primeiro mês vai aumentar quanto? 4.300. No segundo, mais 4.300 e assim por diante. Se for o primeiro mês, o x vai valer 1. Se for o segundo, vai valer 2 e assim por diante, até o sexto mês. Então, essa expressão que representa essa situação, ou seja, é um modelo matemático de uma função para representar uma situação real. Nesse caso, a situação de uma empresa. Então, qual alternativa nós temos essa opção aqui, pessoal? No caso, a letra C. Então, é uma questão muito bonita, mas que exige justamente assim detalhes. Então, o detalhe aí era justamente a questão do incremento, né? Quando fala que é constante, né? Aí, no caso, também quer saber a expressão dos 6 primeiros meses. Então, a expressão é justamente essa. A alternativa certa, letra C. Pronto. Questão 5, questão no ano de 2010, né? Os dados do gráfico foram coletados por meio de pesquisa nacional por amostra de domicílios. Então, pessoal, temos aqui essa pesquisa aqui, onde estudantes que possuem telefone móvel celular com idade de 10 anos ou mais.
Então, o que é que nós observamos aqui? Foi dividido nas 5 regiões, né? Aí tem essa parte mais escura aqui, é a parte dos que possuem, né? Telefone móvel, e a parte clara, as que não possuem. Então, observamos aí, região norte. Então, os dados observamos aqui que na horizontal aqui, nós temos as regiões e na vertical temos as porcentagens, né? Onde chega no máximo aqui até menos de 70. Então, observamos a região norte. Os que possuem telefone móvel vai ser 37, os que não possuem, 63. Região nordeste, 36 possui, 64 não possui. Sudeste, 56 possui, 44 não possui. Região sul, 62 possui, 38 não possui telefone móvel. Aí, região centro-oeste, 58 possui, 42 não possui. Então, observando esse gráfico, vamos ver o que a questão está solicitando, né? Então, aqui, pessoal, essa informação a fonte foi do IBGE, né? O site do IBGE, de 28 de abril de 2010, adaptado. Supondo que no Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa. Quantos deles possuem telefone móvel, celular? Então, vamos ver aqui como resolver essa questão. Então, pessoal, falou especificamente na região Sudeste. No caso, como tem as 5 regiões, falou especificamente na Sudeste, então vamos esquecer do Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Então, vamos pegar aqui a região que está aqui no centro. Então, quer saber, 14.900 foram entrevistados nessa pesquisa, né? Quantos deles possuem? Então, os que possuem é a parte escura. Essa parte escura aqui, pessoal, representa quanto? 56%. Então, isso vai dar quantas pessoas? Eu não sei a forma que vocês estudaram porcentagem. Tem várias formas de resolver questão de porcentagem, né? Por regra de 3, né? Por regra de 3 e também por fração. Sempre que falar em porcentagem, falar em porcento, se vocês olharem também para o gráfico for somar, quando somar 37 mais 63 dá 100, 36 mais 64 dá 100. 56 mais 44 dá 100, e assim por diante. Até o final, você vai encontrar 100%. Então, quando eu falo em porcentagem, é uma fração de denominador 100. Se eu falar em 5%, são 5 partes de 100, e assim por diante. Então, questões como essa de porcentagem, eu acho melhor resolver por fração. Então, vamos olhar o seguinte. No caso aqui, na região Sudeste, no Sudeste, aí os que usam celular são 56%. Aí 56% de quem? Foram quantos entrevistados? Foram justamente aí 14.900 estudantes. Poderíamos fazer isso por regra de 3, mas por fração é mais fácil. Qual é a linha de raciocínio? 56% significa 56 partes de 100. Como é que eu faço isso, professor Paulo Noruega? Simplesmente você faz 56 sobre 100 vezes 14.900. Então aqui, pessoal, o passo é o seguinte. Simplesmente você cancela 0 com 0, certo? E multiplica 56 vezes 149. Multiplicando 56 vezes 149, encontramos o seguinte resultado: 8.344. Então, um cálculo simples de fazer, certo? Um cálculo simples de fazer 8.344. Então, aqui, uma regra de 3 que você pode levar 6, 7 linhas, então aqui você faz só um passo de uma forma bem prática. Aí você poderia fazer a seguinte pergunta: professor, e se não tivesse os zeros, como seria essa situação? Se não tivesse os zeros, a gente poderia fazer da seguinte forma: efetuava a multiplicação e contava as casas decimais, né? Porque eu não sei se vocês estudaram porcentagem dessa forma. Eu gosto de resolver dessa forma. E vou dar até um exemplo aqui para vocês praticarem em casa. Então, a alternativa certa, pessoal, alternativa
você olha para as unidades. Aqui a unidade é 3, aqui é 6, aqui é 0, aqui é 4 e aqui é 6. Professor, por que o professor está fazendo isso? Então, uma estratégia também para facilitar na questão. Quando você multiplicar 56 vezes 149, só um detalhe, 6 vezes 9 dá 54. O algarismo das unidades aqui seria 4. Então, ao invés de você fazer o cálculo, você ia olhar para a opção que tem justamente o 4, certo? Então, aqui, ó, 6 vezes 9, 54. Então, o algarismo das unidades é 54. Então, aqui, uma única alternativa que tinha nas unidades o algarismo 4, certo? E outro detalhe de porcentagem também, para você entender aqui alguns macetes, seria o seguinte, como eu falei anteriormente, quando tem os zeros, você cancela o zero. Professor, e quando não tem? Pode fazer o seguinte raciocínio. Se você quisesse saber quanto é 7% de, digamos, de R$53, quanto é que seria 7% de R$53 usando esse raciocínio? Você faria o mesmo cálculo. 7 partes de 100 vezes 53. 7 vezes 3 dá 21, 1 e vai 2. 7 vezes 5, 35, mais 2, 37. Observe que aqui não tem zero para cancelar. Aí o que é que você faria? Colocava o 371 sobre 100. Nesse caso aqui, como não tem zero para cancelar, cada zero vai representar uma casa decimal. Como aqui tem 2 zeros, não vai ser preciso você efetuar a divisão. Se o número é dividido por 10, ele vai conter uma casa decimal. Se é por 100, 2, se é por 1000, 3. Então, nesse caso, se eu quisesse calcular 7% de 53, isso aqui seria simplesmente o quê? 2 zeros, 2 casas decimais. Seria R$3,71. Se vocês já estudaram porcentagem por fração, tudo bem. Se não estudaram, procure estudar dessa forma, porque porcentagem é um assunto de extrema importância, tanto para o Enem, como em concurso, processo seletivo de UFRN e assim por diante. Então, tem várias questões que, com um simples detalhe, você vai resolver com mais facilidade. Ok? Pronto? Então, agora, questão 6, questão do Enem 2015. Uma questão bacana, bonita, né? Já vi algumas questões dessa que é no processo do IFRN também. Questão interessante. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família consome diariamente 0,08 metros cúbicos de água. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros do reservatório a ser construído deve ser 16, 800, 1.600, 8.000 e 16.000 litros. Então, pessoal, a gente quer saber essa capacidade justamente em litros. Então, como proceder? Como aqui deu uma medida de volume, 0,83, cada pessoa consome, então a dica é o seguinte: para cada metro cúbico, nós podemos colocar 1.000 litros de água. Certo? Só que aqui o volume aqui, cada pessoa consome diariamente quanto? 0,08 metros cúbicos. O que é que significa isso aqui? 0,08 metros cúbicos. Se o autor dessa questão tivesse colocado já 80 litros, tinha ficado mais fácil para o aluno. Ele já coloca esse metro cúbico, que você já tem que ter o conhecimento que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, se eu tenho 0,08 metros cúbicos, isso aqui é 0,08 vezes 1.000 litros. Aí, como eu falei numa questão anterior, que cada casa decimal elimina um zero. Então, a multiplicação 0,08 vezes 1.000, o que é que vai acontecer? Aqui eu tenho duas casas decimais.
Então vai eliminar dois zeros. Multiplicar 0,08 por 1000 é a mesma coisa que multiplicar 8 vezes 10. Então cada pessoa consome por dia 80 litros. Certo? Aí a questão quer saber o quê? O reservatório para suprir a necessidade dessa família. Então, se cada pessoa gasta por dia quanto? 80 litros. Se são, no caso, 20 dias. Então, 20 dias, né? Cada pessoa gasta 10 litros. Ou, cada pessoa, são 10 pessoas, quer dizer, cada pessoa gasta 80 litros, né? Aí são 20 dias, 10 pessoas. Então, nesse caso aqui, o reservatório para atender as necessidades vai ser o seguinte. Se fossem as 10 pessoas, por dia gastaria quanto? 10 vezes 80 daria 800 litros. Isso em um único dia. Só que são quantos dias? 20 dias. Então, quando multiplicamos aqui, encontramos o quê? Esse valor é igual a 16 mil litros. Então, o reservatório a ser construído vai ter que ter uma capacidade de quanto? 16 mil litros. Então, se cair uma questão, quando falar de metro cúbico, alguma coisa, lembre que cada metro cúbico é igual a 1000 litros. Tem a capacidade de colocar 1000 litros. Então, como aqui era 0,08 metros cúbicos, isso aqui corresponde a quem? A 80 litros. Então, como são 10 pessoas, em um dia seria 800. Mas como são 20 dias, 16 mil litros. Ok? Então, essa questão 7 também do Enem 2015, uma questão de probabilidade, questão, inclusive, muito simples, apesar de ser um assunto muito temido pelos alunos, né? Mostrou essa questão simplesmente com a definição de probabilidade. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Então a gente não sabe qual que vai ser, ao acaso. Qual a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 a 20? Então pode ser um número de 1 a 20, a gente não sabe qual é esse número. Então, olhando aqui para a definição de probabilidade, o que é probabilidade? Probabilidade vai ser justamente a razão entre o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, o que é que observamos? Eu tenho 100 numerado de 1 a 100, né? Pode ser de 1 a 100. Aí eu quero calcular a probabilidade do número ser sorteado de 1 até 20. Lembrando também, quando a gente está estudando isso aqui, essa questão do número de casos possíveis vai ser um espaço amostral. Serão todas as possibilidades. Já o número de casos favoráveis é um evento desse espaço amostral, ou seja, um subconjunto, né? O que a gente quer calcular. Então, nesse caso aí, o que é que acontece? N de A vai ser o número de elementos do evento A e N de U vai ser o número do evento do conjunto U. Onde A é os casos favoráveis e U são os casos possíveis. Então, nesse caso aqui, ó, o número de casos favoráveis, as bolas numeradas de 1 até 20. São quantas? 20 bolas. E o número de casos possíveis, o total de casos aí, que eu chamo de N de U. Isso aqui é igual a 100. Então, a probabilidade de ocorrer o evento A é o número de elementos de A dividido pelo número de elementos de U. Então, A é igual a 20 e U é igual a 100. Então, 20 sobre 100. Qual a alternativa que tem 20 sobre 100 aí? É a letra C. Certo? Então, é uma questão muito simples de probabilidade. Ok? Questão do Enem 2015, né? Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utilizou uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H é igual a menos H ao quadrado mais
22H menos 85, em que H representa as horas do dia, sabendo-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalo de temperatura em graus Celsius, com classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Aí aqui, o intervalo da temperatura em graus Celsius é a classificação. Se a temperatura é menor que zero, no caso é muito baixa. Se essa temperatura está vai de 0 a 17, ela é baixa. Se ela está entre 17 e 30, ela é média. E se ela é menor, se ela vai de 30 a 43, ela é alta. E se ela é maior que 43, ela é muito alta. Aí quando a estufa obtém o maior número possível de bactérias, né, a temperatura do interior da estufa está classificada como muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta. Então, pessoal, esse assunto aqui é abordado no primeiro ano do ensino médio, às vezes também no 9º ano, função polinomial do segundo grau ou função quadrática, né? Detalhe primordial, como valoriar aqui, ó, menos 1, né? A função quadrática, o que é que vai acontecer? Por isso que ele está falando o quê? A temperatura máxima, né? Quer saber o que? O número, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. Então, acredito que você já viu esse assunto, função polinomial do segundo grau, e quando o valor de A é negativo, ele vai ter um ponto máximo, né? O x do vértice e o y do vértice. Então, nesse caso aqui, ó, T de H é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Ok? Então, para identificarmos isso aqui, o que é que vai acontecer? Quem será A, B e C? O A será menos 1, o B será 22 e o C será menos 85. Então, observem aqui. A é o coeficiente, geralmente, quando a gente está estudando função, é representado pelas letras X e Y, né? Ou F de X. Aqui são problemas de modelagem matemática, geralmente o T está para representar a temperatura e o H está para representar a hora. Ou seja, o T de H vai fazer, é como se fosse o Y e o H é como se fosse o X. Então, o coeficiente de H ao quadrado seria quem? Menos 1. O coeficiente de H seria quem? 22. E o termo independente seria menos 85. Então, para calcular, quer saber o quê? Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Então, pessoal, quando atingir o maior número de bactérias, vai ser o seguinte, vai ser quando atingir o T do vértice. Então, esse tipo de questão eu aconselho fazer da seguinte forma. Eu gosto de calcular o delta separado, né? Delta é igual a quem? A B ao quadrado menos 4AC. Isso aqui vai ser igual a quem? Quem é o A, pessoal? Não, quem é B? 22. Então, isso aqui vai ficar 22 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é menos 1. Vezes C, que é menos 85. Tá? Aí o que é que acontece? 22 ao quadrado dá 484 menos. Aí aqui faz jogo sinal. Multiplicação de números negativos. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Aí aqui eu multiplico. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 85, 340. Então, nesse caso aqui, 484 menos 340, isso aqui é igual a 144. 144 é o valor de delta. Só que eu quero encontrar quem, pessoal? Eu quero encontrar essa temperatura aí quando ela atingir a temperatura máxima. Então, nesse caso aí, vai ser quanto? Vai ser menos 140 dividido por 4A
que A é menos 1, o valor de delta é menos 144, como o delta é negativo, né? Vai ficar menos 144. Aí aqui eu repito, o menos 144, 4 vezes 1, menos 4. Aí nesse caso aqui vai ser o quê? Vai ser justamente 144 dividido por 4. Isso aqui vai dar igual a 36. Então, 36 vai ser a temperatura o quê? A temperatura máxima aí. Quando for 36 a temperatura máxima. Vai estar em qual classificação que nós vemos aqui? Ó? 36 vai estar justamente, maior que 30 e menor do que 43. Então, nesse caso, a temperatura vai estar alta. Então, a alternativa certa, letra D. Então, uma questão muito bonita de função quadrática, né? Uma função polinomial do segundo grau, que nós precisamos só saber o conceito do y do vértice. Mas aqui, como tá a função que estava trabalhando era o t, eu coloquei o t do vértice. Então, nesse caso, o t do vértice vai atingir a temperatura máxima, que será com 36 graus Celsius. Alternativa certa, letra D. Questão 9. Questão do Enem 2014, né? Questão interessante. A maior piscina do mundo, registrada no livro Guinness, está localizada no Chile, em São Afonso del Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares de área. Sabendo que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Qual é o valor em metros quadrados da área coberta pelo terreno da piscina? Então, pessoal, a questão de unidades de medida, o hectômetro, 1 hectômetro é igual a 100 metros, certo? Então, unidade de medida. Só que aqui a gente está falando de área. Então, no caso, 1 hectômetro é igual a 100 metros. Como está falando no hectômetro quadrado, o hectômetro quadrado vai ser o quê? 100 vezes 100. A gente pode usar essa ideia do hectômetro quadrado, mas para facilitar, se a pessoa pegar uma questão dessa que nunca resolveu uma questão envolvendo, nunca ouviu falar em hectômetro, também tem uma estratégia brilhante para fazer essa questão, que é, eu escutei isso muito nas propriedades rurais, né? Se tiver algum pai de vocês que é proprietário rural, você pergunta o que é 1 hectare. 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Ou seja, seria como se fosse um terreno quadrado de 100 metros de largura por 100 metros de comprimento. Um quadrado de 100%. Então, como essa piscina é justamente 8 hectares, então, quer saber a área coberta pelo terreno da piscina em metros quadrados? Então, se 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados, 8 hectares seria igual a 80.000 metros quadrados. Então, anote essa observação. 1 hectare é justamente o quê? 10.000 metros quadrados. E 8 hectares, 80.000 metros quadrados. Então, a alternativa certa, letra E. Agora, para encerrarmos nossa aula de hoje, vamos resolver a questão 10, que ela não é uma questão do Enem, mas é uma questão da FUNSERN, a instituição que elabora provas de concurso e processo seletivo de FRN. O que eu achei muito interessante é uma questão que aplica o conceito de função, relacionado também aqui à questão da física, né? Na segunda metade do século XVIII, um cientista observou que os gases se dilatam quando aquecidos e se contraem quando são resfriados. A dilatação e a concentração ocorrem de acordo com uma sentença matemática. Então, a sentença matemática é a seguinte: o volume é igual a 5/3 da temperatura mais 455, em que V é o volume e T é a temperatura associada a esse volume. Nestas condições, a temperatura de um gás que apresenta um volume de 600
centímetros cúbicos. Então, pessoal, essa questão é uma questão de função, né? Função polinomial do primeiro grau, né? E nós resolvemos por uma simples equação do primeiro grau. Como é que nós vamos resolver essa questão? O volume é igual a quem? A 5/3 da temperatura mais 455. Aí o que é que acontece? Eu quero saber a temperatura quando o volume é igual a quem? Quando o volume é igual a 600 centímetros cúbicos. Certo? Então, para resolver esse problema, o que é que nós devemos fazer? Igualar esses volumes aqui. A fórmula que é 5/3 de T mais 455 e V igual a 600. Então, resolvemos uma simples equação do primeiro grau. Então, vai ficar o quê? 5/3 de T mais 455 é igual a 600. Certo? Aí vamos encontrar essa temperatura. Vai ficar 5/3 de T é igual a 600. O 455 está positivo. Quando passar para o outro lado da igualdade, vai passar o quê? Negativo. Então, aqui vai ficar 5/3 de T é igual a 145. Aí aqui o que é que acontece? 5/3 de T é justamente uma fração. Aí como é que a gente vai resolver esse problema aqui? Que geralmente a gente pega uns problemas onde tem os coeficientes inteiros. Só que aqui é o coeficiente fracionário. Então vamos fazer da seguinte forma. T vai ser igual. Esse 3 está dividindo. Vai passar multiplicando 145. E o 5 está multiplicando. Vai passar dividindo. Então para encontrar essa temperatura, multiplicamos o 145 por 3 e dividimos por 5. 3 vezes 145, isso aqui vai dar igual a quanto? Isso aqui vai dar igual a 435. Aí, quando dividimos esse valor por 5, encontramos 87 graus, né? Aí, o que é que acontece aqui? A temperatura vai ser 87 graus. Aí, quando o volume for 600, a temperatura é 87. E quando a temperatura for 87, o volume é 600. Espero ter contribuído, pessoal, para o conhecimento de vocês. A gente está aqui sempre à disposição, certo? Então, vamos tentar sempre melhorar mais e mais. E tenho plena convicção que com esses aulões, vocês vão ter um melhor desempenho na prova. Obrigado a todos que fazem a direct e até a próxima oportunidade.